Pessoal, vamos então conhecer o nosso penúltimo medidor de vazão, o que temos de mais top no mercado de precisão, que é o medidor de vazão tipo Coriolis. Temos aí uma figura com vários modelos de acordo com a vazão. O que eles têm de característica entre eles, gente, é esse tubo aqui, ó. Vocês vão ver para frente o que tem dentro desse tubo. Então, esses que têm uma caixa fechada é porque simplesmente estão tampando o tubo que está aqui dentro. Ok? Nada mais é do que um invólucro. Vejam que todos têm essa característica de ter essa caixa seja aberta ou seja fechada. Okay? Desde os pequenos até os maiores. Então aqui temos o sensor, alguns têm o transmissor separado do sensor, tá vendo? Aqui a opção de sensor de painel. Então o medidor de vazão Coriolis proporciona atualmente a medição de vazão mais precisa do mercado e mais cara também, né, gente? É o mais indicado para ser o padrão de calibração de outros medidores. Ele mede densidade e vazão mássica. Então, se ele mede densidade e vazão mássica, obviamente ele também mede vazão volumétrica, né? Ok? Então, vamos ver como ele funciona. Então, dentro desse tubo, o que temos? Nós temos basicamente dois tubos paralelos. Uma bobina de vibração, excitação. Então, essa bobina de vibração está aqui. Dois sensores magnéticos, um na entrada e um na saída. Então, nós temos dois tubos, uma bobina de vibração que causa aqui uma oscilação entre esses dois tubos e temos os sensores que detectam essa oscilação. Ok? Mataram a curiosidade, o que tem dentro daqueles tubos? Vamos ver como funciona. Temos aqui em amarelo o sentido do fluido. O fluido vai entrar por aqui, passar nos dois tubos e sair. Então, os tubos de medição são submetidos a uma oscilação causada por uma bobina entre os tubos. Temos aqui a bobina de vibração. Então, constantemente, eles estão submetidos a uma vibração causada por essa bobina. Só que essa vibração ela é de baixa amplitude, quase imperceptível a olho nu. Então, é uma vibração baixa, de baixa amplitude e uma certa frequência. Não me recordo aqui o valor dessa frequência. Ok? Então, vamos lá. Então, à medida que o fluido, seja gases ou seja líquidos, percorre o par dos tubos, lembrando que os tubos estão sujeitos àquela vibração oscilatória da bobina, oriundos do movimento oscilatório induzido pelas bobinas de excitação. Então, resulta no surgimento de forças contrárias chamadas forças de Coriolis. Isso aqui é uma força natural da física, tá? Depois, se vocês quiserem pesquisar aí o que é uma força de Coriolis, vocês vão ver que é uma força que tem a ver até com o movimento de rotação da Terra. Então, temos aqui o fluido passando. Então, o fluido causa uma força, surge então uma força contrária resultante da passagem do fluido. E essa força se chama força de Coriolis. Então, temos aqui a força de Coriolis em vermelho, ó, uma força contrária. Então, essas forças de Coriolis, geradas pelos tubos, criam uma certa oposição à passagem do fluido na região de entrada do fluido. Então, na entrada do fluido, elas criam uma certa oposição. E na saída, eles geram um auxílio na saída do fluido. Então, é o contrário, né, galera? Na entrada, as forças de Coriolis formam uma oposição à passagem do fluido e na saída, uma força auxiliar de saída do fluido. Então, olha só que legal. Temos aqui, mais uma vez, os fluidos em vibração, o fluido passando e causando as forças de Coriolis, causando uma deformação nesses tubos. Na entrada, a deformação aumenta porque temos as forças de Coriolis fazendo uma oposição e na saída a deformação diminui porque as forças de Coriolis auxiliam na saída do fluido. Gente, isso aqui é quase que... Isso aqui não é... Apesar de eu nunca ter visto a olho nu um Coriolis funcionando, mas isso aqui é quase que imperceptível a olho nu, tá?
Então, quando um fluido qualquer é introduzido no tubo em vibração, o efeito Coriolis se manifesta causando uma deformação, que é uma torção que é captada por meio dos sensores magnéticos que geram uma tensão em formato de onda senoidal. Lembram daqueles sensores magnéticos, um na entrada, um na saída? Pois é, eles captam essa deformação. Então, os dois sensores magnéticos medem a frequência e o desvio de fase. A figura abaixo mostra a diferença do sinal captado sem e com fluido. Então, sem fluido, as forças de Coriolis são menores. Com fluido, as forças de Coriolis, que essa linha mais escura, é maior. Ok? Então, quanto maior a vazão, maior será a força de Coriolis. E o sensor magnético vai captar essa força de Coriolis através da medição de frequência. E o desvio de fase, vamos ver no próximo slide o que significa isso. Então, temos aqui um sinal de frequência proporcional à vazão do fluido. Então, os sinais dos sensores de entrada e saída, eles são comparados. Tanto o valor de sua frequência como o defasamento. O que seria esse defasamento, gente? Então, nós temos ali uma frequência na entrada e uma frequência na saída. Então, a diferença entre as duas frequências chama-se defasamento. Então, o atraso entre os dois lados, ou seja, a diferença de fase dessas frequências, é diretamente proporcional à vazão mássica. E a alteração do valor da frequência de vibração é diretamente proporcional à densidade do produto. Então, é dessa forma que ele mede a densidade e a vazão mássica. E fazendo um cálculo matemático simples, que vocês estudaram lá nos princípios básicos de medição de vazão, você consegue achar a vazão volumétrica. Então, olha só, a frequência, o valor da frequência de oscilação é igual à densidade. O desvio de fase, ou seja, quanto que eles estão defasados uma da outra, uma atrasada e uma mais adiantada, é proporcional à vazão mássica. Então, temos aqui o desenho de um Coriolis. Aqui, ó, sabemos que o fluido entra por aqui, passa por aqui, né, e sai por aqui. E aqui estão os sensores. Aqui está o transmissor, tá? Os sensores magnéticos estão aqui dentro e a bobina de excitação por aqui afora. E isso aqui é uma foto de um laboratório de calibração, tá? Vejam o Coriolis servindo como padrão de calibração. E nesse momento ele deve estar fazendo a calibração de algum instrumento aqui na frente. Por que eu sei que isso aqui é um laboratório? Só de você ver que está tudo limpinho, bonitinho, né? O camarada aqui ele está sem aqueles EPIs de ambiente industrial. Então, isso aqui é uma foto de um laboratório de calibração. Se fosse um ambiente industrial, o cara estava de capacete, óculos, aquele negócio todo. Isso aqui não estava assim tudo bonito, né? Quando no ambiente industrial, o bicho pega. Então, o Coriolis, quais são suas vantagens? Ele faz controles precisos dos processos onde precisa de uma precisão na medição de vazão. Ele possibilita medir a maioria dos fluidos, gases e líquidos, líquidos com alta viscosidade e líquidos com certa quantidade de gás. Trabalha com elevadas vazões e pressões e não necessita de trechos retos. Olha que legal, a maioria dos sensores de vazão precisa de trecho reto, ele não. Olha que bom. Mas quais são suas desvantagens, né? Baixa faixa de temperatura, então ele trabalha na temperatura de menos 200 a 400 graus. Temperaturas maiores que isso, não. Perda de carga, né? Só de você ver a forma que ele mede, dá para ter uma noção que ele tem uma perda de carga, né? Quanto mais livre o fluido passa, menor a perda de carga. E ele tem um alto custo, né? Hoje é um medidor de vazão mais caro no mercado, mas também é o que tem a maior precisão. Ok, galera? Então, sobre Coriolis é isso que temos para passar para vocês.